Pai do Senhor, meus amados irmãos, estamos de volta com a caixa de som. E agora ela está com a bateria nova aqui dentro. O cara adaptou uma bateria nova aqui dentro aqui pra mim. E ela tem outra bateria aqui, que é a original. Então estou usando agora a bateria original. Ele colocou água na bateria, né? Recuperou a bateria original e colocou outra bateria aqui dentro da caixa aqui, né? Adaptada. Agora nós vamos ver aí, vamos testar, vamos ver direitinho. E tomara que dura, né? Tomara que aguenta. Não sei como tá a carga da caixa aí, mas ele disse que testou bastante lá, então eu creio que não vai durar muito aqui não. Graças a Deus. Mais uma vez eu te saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Recebe do outro lado essa paz. Não a minha paz, não a paz que eu carrego comigo, mas a paz que vem de Jesus Cristo. Jesus falou: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. É diferente, a paz que Jesus dá não é como o mundo. O mundo, ele dá paz, mas a paz é momentânea. É uma paz que custa muito caro. É uma paz que engana o coração do homem. Mas a paz que vem de Jesus Cristo é uma paz verdadeira. É uma paz que permanece. Como diz a palavra, passará os céus e a terra, mas a palavra não há de passar. Pode passar tudo. Você pode ver tudo indo água abaixo, mas aqueles que estão em Cristo permanecem para sempre. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, versículo 37. Graças a Deus. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-á, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada vos será dada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida com que medides também vos medirão de novo. Jesus falou: não julgueis, não julgueis, julgai segundo a palavra de Deus, como está escrito em João: não julgueis conforme a aparência, mas julgais conforme a reta justiça de Deus. Ninguém pode julgar alguém pelo que ele vê. Ninguém pode julgar ninguém. Mas a palavra de Deus está dizendo em João: não julgueis conforme a aparência, mas julgais conforme a reta justiça de Deus. E aí o que nós dizemos? Ah, ninguém pode julgar ninguém, só Deus que me julga. Não, Ele vai te julgar também no último dia. Mas porém, o pregador, quando ele prega a palavra, ele não está te julgando. Ele está te alertando.
O pregador, quando ele prega o que está escrito, ele não está te julgando. Ele está justamente te alertando para você, quando partir desta vida, você está preparado para encontrar com Deus. Agora vamos lá. Da mesma medida que você medir, será medido. Olha, a mesma medida que você medir alguém, a mesma medida que você está passando adiante, a mesma medida que você está medindo, você será medido. Ou seja, a mesma forma que você está lesando uma pessoa, você vai ser lesado também. Da mesma forma que você está deixando de fazer algo por alguém, você também vai perecer. A mesma medida que você medir alguém, você vai ser medido por Deus. A mesma injustiça que você praticar nessa terra para com o seu próximo, essa injustiça ela vai pesar no último dia para a sua condenação. Agora olha aqui, porventura um cego pode guiar outro cego? Não. Cairão ambos na cova? Não cairão ambos na cova? Não, um cego não pode guiar outro cego. Não, uma pessoa que não vive o Evangelho não pode pregar para um cego, porque ele está cego também. Não, uma pessoa que não dá exemplo, uma pessoa que não vive o Evangelho, ele não pode pregar o Evangelho, não. Ele está guiando uma multidão de cegos. Não, você que vive na cachaça, você não é exemplo para ninguém. Você não pode ensinar ninguém a justiça de Deus. Você não pode ensinar ninguém qual é o caminho do céu se você não está seguindo. Uma pessoa que vive na imoralidade, homem com homem, mulher com mulher, não pode ensinar ninguém sobre salvação, porque a própria alma está indo para o fogo do inferno. É isso que Jesus quis dizer. Ora, o cego não pode guiar outro cego. Sabe por quê? Ambos cairão no mesmo buraco. Quem que é o cego aqui nessa palavra? Quem que é esse cego que Jesus estava dizendo? Esse cego aqui é o que está em pecado. O que está em pecado, a Bíblia diz que o Deus desse cego, que é o diabo, cegou o seu entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. O cego aqui nessa palavra que está sendo pregado, que está sendo indicado por Jesus, é o que está cegado ao seu entendimento por não crer no Evangelho, por não dar ouvidos à sagrada palavra, por não dar ouvidos ao sagrado Evangelho de Cristo. É esse cego que Jesus está falando. Cegos espirituais. O que tem de cegos hoje querendo guiar um monte de cego, meu irmão, é uma barbaridade. O que tem de pastor hoje falando, não, homossexualismo não é pecado não, é um cego. É um cego que não enxerga as escrituras. É um cego que não consegue compreender a Bíblia como ela está escrita. E o que está acontecendo? Uma multidão seguindo, vão cair tudo no mesmo buraco. Tudo no mesmo buraco. Os seguidores de Papa Francisco também vão cair tudo no mesmo buraco. Este homem até então ele só tem pregado heresia. Que a Bíblia precisa ser modificada, é um livro antigo. Que Deus não existe. Essa foi a última, é a pior. Foi pior do que aquela que ele disse, que a maior derrota de Deus está escrito na Bíblia quando Jesus foi crucificado. Pode ser de Deus um homem desse? Não pode, porque a Bíblia diz que pelos seus frutos o conhecereis. Os seus frutos não os milagres, os seus frutos não são as suas boas obras, os seus frutos é o caráter da pessoa, é o que ela pratica em oculto, é o que ela é dentro de quatro paredes, diante a sua família, diante as pessoas que o conhecem. Aí eu te pergunto, uma pessoa que prega isso, os seus frutos são de Deus? É uma pessoa que fala que Deus não existe, seus frutos é de Deus, então. Uma pessoa que está pregando que a derrota de Deus foi Jesus morrendo na cruz, ele é de Deus. É de Deus a pessoa que prega contra o Evangelho de Cristo, não é? Abre bem os teus olhos.
Desperta tu que dorme, se desperta para a salvação. Acorda para a realidade, meu amigo. Acorda para a vida. Se levante, se coloca de pé. Coloca a tua vida em ordem com Deus. Porque você vai ter que prestar conta diante de Deus. Coloca a tua vida em ordem diante de Deus. Está preocupado em estar bem diante dos olhos dos homens? Está preocupado em agradar os homens? Mas como que você está diante de Deus? Você está agradando a Deus? Você está honrando ao Criador? Porque o mundo vive de aparência. Nós vemos que muitos estão vivendo de aparência. Ah, eu vou vestir assim para agradar meu pastor. Ah, eu não vou falar isso e aquilo diante dos irmãos. Ah, eu vou vestir bem e vou me comportar bem como um bom cidadão. Não vou fazer o mal, vou fazer o bem. Mas como que está o teu coração diante de Deus? Não tem nenhum pecado oculto aí não? Não existe nenhuma iniquidade escondida aí não? Cada um deve examinar a si mesmo. Sabe para quê? Deve examinar a si mesmo para que se assim você se examinando, você possa entender se você está preparado para encontrar com Deus ou não. É por isso que cada um tem que se examinar a si mesmo, para buscar entender se está preparado ou não para encontrar com o Criador. Você está preparado para encontrar com Deus? A tua alma, ela está preparada para partir para Deus. Se pedirem a tua alma nesta noite, ela irá para Deus. Porque aqui, como eu li um pouco antes, aqui nas cartas, o diabo é o vosso adversário. Na primeira carta de Pedro 5, ele anda rugindo e bramindo como um leão, buscando aquele que possa tragar. O diabo está buscando tragar a sua alma. Ele está buscando uma brecha para poder levar a tua alma para o inferno, para levar a tua alma para a condenação. Ele está buscando uma brecha. Continua em pecado para você ver se ele não vai ter autoridade para arrastar a tua alma para o inferno. Continua se embebedando para você ver, e continua acreditando que está indo para o céu. Veja se na eternidade você vai subir ao céu. Não paga para ver não, meu irmão. A Bíblia é muito clara a dizer: sejam sóbrios. Eu preguei sobre isso agora há pouco em Gálatas. Sejam sóbrios. É uma coisa que Jesus pediu, é uma coisa que Deus pede, é uma coisa que Deus requer do ser humano: a sobriedade. Sobriedade é algo muito importante, algo que tem se perdido no decorrer do tempo, algo que a sociedade tem se esquecido nos dias atuais. A sobriedade diante de Deus, a sobriedade diante do Criador, ela tem sido perdida a cada dia mais. Uma sensualidade que tem incentivado a mente das crianças, pervertendo a inocência das crianças, depravando e trazendo uma depravação ao redor do planeta. O mundo esse que se esqueceu de Deus. Você vai nas partidas de futebol, está lotado. Você vai nas pregações de rua, está lá os irmãos pregando lá do outro lado da avenida agora. São poucos que param para ouvir. Aliás, raros que param para ouvir. Você vai agora num campo de futebol aberto, não tem ninguém fazendo propaganda, está lotado. Por quê? Porque os homens são amantes de si mesmos. Porque os homens são amantes dos prazeres, estão em busca de agradar a si mesmos, mas estão se esquecendo de agradar a Deus, estão buscando agradar e satisfazer a si mesmo. Honraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Sabe qual que é o resultado disso? Sabe qual que é o resultado de uma pessoa buscar agradar a si mesmo? O seu coração se endurece, o seu coração se esfria para com Deus. Olha o resultado: uma sociedade que com os lábios confessa a Deus, mas em seu coração nega a Deus. Uma sociedade que confessa a Deus com seus lábios, mas nas suas práticas desonram a Deus. Sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Porque a iniquidade aumentou, porque o pecado aumentou demais,
Porque quanto mais você peca, mais o seu coração vai esfriar o temor. Menos temor essa sociedade vai ter de Deus. Quanto mais pecar, quanto mais imoralidade, mais se esfria. Quanto mais imoralidade, o coração vai se esfriando. Quanto mais embriaguez, o coração vai se esfriando. Quanto mais o homem permanece no erro, o seu coração se esfria. Sabe qual que é o resultado? Hoje pregam por aí dizendo: Deus só quer o coração. Essa desculpa não cola com Deus. Essa desculpa não está usando ela. Está usando para permanecer no erro. Não está usando essa desculpa para permanecer no pecado, para permanecer errando diante de Deus. Ah, Deus só quer o coração. Não, meu irmão. Deus quer muito mais do que coração. Deus quer muito mais além do que isso. Todo o corpo tem que ser conservado para Deus, como também a alma e o Espírito Santos irrepreensíveis. Olha o versículo 45. O homem bom, o bom tesouro do seu coração, ele tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Olha só para você ver. O coração é como se fosse um baú. O coração, ele guarda os tesouros da vida. O coração, ele guarda coisas boas ou coisas más. E referente a isso que você guarda no seu coração, isso vai ser transmitido nas suas obras. Isso vai ser transmitido no seu falar. O que você guarda no seu coração, isso vai ser transmitido no seu falar. Vai ser transmitido nas suas obras. Qual tem sido suas obras diante de Deus, boas ou má? O que você tem guardado dentro do teu coração te levará a ser condenado a ser salvo. Porque esse coração, ele é um tesouro, ele é um baú que guarda tesouro. Olha só, o homem bom do seu tesouro, do seu coração, ele tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração, ele tira o mal. Se você guarda coisas más no seu coração, é rancor, é ódio, é inveja, é malícia, é maldade, é prostituição, é bebedice, é depravação, é isso que você vai ser. Por mais que a boca fala de Deus, mas dentro de você não tem Deus, você é depravado. Por mais que a boca confesse e fala de Deus, mas dentro de você o que permanece é o quê? É idolatria. Por mais que você tenta falar de Deus, você só fala da boca para fora. Mas dentro do coração se guarda mágoas, se guarda iniquidades, se guarda ódio. Hoje, infelizmente, é isso que tem prevalecido sobre a face da terra por conta da frieza. O amor de muitos tem se esfriado por quê? Porque não quer saber de Bíblia, porque não quer saber de ler a palavra. O povo só conhece religião e só conhece o que é religião e somente ouve falar de Deus, mas não conhece a Deus. É por isso que o coração tem se endurecido, é por isso que o coração tem tomado de iniquidade. É por isso que este mundo hoje está aumentando o número de gays. Para todo lado que você vai é gay e lésbica. Para todo lado que você vê, essa imoralidade tem aumentado. Para todo lado que você olha hoje, nas mídias sociais, na classe, na rua, nas avenidas, nas praças, isso tem aumentado. Isso é pecado, meu irmão. O homossexualismo sempre foi pecado, nunca vai deixar de ser pecado. Uma sociedade moderna se modernizando, achando que Deus vai modernizar também. Pode isso. O mundo se corrompe, o mundo se perverte, o mundo escolhe seus próprios caminhos e acha que Deus vai aceitar. O mundo entrega o seu coração à perdição, o diabo dominando através da perdição, através das imoralidades, homem com homem, mulher com mulher, e Deus vai aceitar isso? Não, Deus aceita o que Ele determinou. O que Ele determinou foi: deixará o homem pai e mãe, se unirá à tua mulher. Essa mensagem aqui, ela tem tudo a ver com o que o mundo está vivendo. O coração guarda coisas boas ou coisas más. Isso aqui é uma das coisas que tem feito
Isso aqui é uma das ocasiões que tem feito muitas pessoas se perder, ou melhor dizendo, muitas pessoas estão se tornando imorais, muitas pessoas estão se tornando pervertidos, muitas pessoas estão se tornando de coração duro, obstinado e ganancioso. Por quê? Porque guarda em seu coração coisas más, porque guarda dentro de si não a palavra de Deus, não as coisas que exaltam a Deus, não as coisas que glorificam o Criador, mas as coisas que exaltam a si mesmo e que agradam o seu próprio coração. Então está escrito aqui no versículo 46: e por que me chamais Senhor? Jesus está perguntando: por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Por que você chama Jesus de Senhor e você não faz o que Ele manda? Como uma pessoa pode chamar alguém de Senhor sem servir a Ele? Porque um servo, ele tem como Senhor a quem ele serve. A quem ele serve, ele está disponível a todo momento para fazer a vontade daquele a quem ele serve. Agora, como que você chama Jesus de Senhor e não faz o que Ele manda? Porque se você é uma pessoa que está a serviço, por exemplo, do seu patrão, ele é seu Senhor. Ele é seu Senhor porque você está fazendo a vontade dele. Agora, se você apresenta o seu corpo ao pecado, você está apresentando o seu corpo ao diabo, e o diabo é o seu Senhor. Agora, se você está apresentando a tua boca a prostituição, está apresentando o seu corpo para embriaguez, o seu Senhor está sendo o diabo. Quando você entrega o seu corpo à imoralidade, é homem com homem, é mulher com mulher, você está entregando o seu corpo ao diabo, é o diabo que está sendo o seu Senhor da sua vida, da sua alma. Estou lendo aqui em Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Nos chama Jesus de Senhor. Sabe o que ele fala? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas os que fazem a vontade de meu Pai. Por que você está chamando Jesus de Senhor? Você não faz a vontade dele? Você não faz a vontade de Deus? Você não busca agradar a Deus, não busca deixar o que é desagradável a Deus. Só tem uma forma de agradar a Deus, fazendo o que Ele manda. Mas para fazer o que Deus manda, você tem que deixar o erro, você tem que deixar a embriaguez, você tem que deixar a idolatria do Corinthians, do Flamengo, do Goiás, ou do, melhor dizendo, do futebol, a idolatria a homens. Você tem que deixar essa idolatria das imagens de escultura, porque Ele não mandou venerar, Ele não mandou se dobrar diante da imagem de escultura, Ele não mandou pedir intercessão. Como que você chama Jesus de Senhor, mas você está chamando uma estátua de Senhora? Como você chama Jesus de Senhor, mas nas ruas você está gritando dentro da sua casa, todo poderoso Timão? Como que você vai chamar Jesus de Senhor, se você está dando honra para o homem, se você está dando glória para Satanás, através do teu corpo entregue a bebediz? Não tem como, meu irmão. Isso aqui é muito semelhante ao que os fariseus praticavam. Mateus 15, versículo 7. Hipócritas, pois bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas em vão, porque o seu coração está distante de mim. Olhe para você ver o que é adoração vã. Olha para você ver o que é honrar a Deus e o que é adorar a Deus em vão. Adorar a Deus em vão é só de palavras, não em obras. Adorar a Deus em vão é só na boca para fora, mas no coração não, nas obras não, nas práticas não, na conduta também não. Só em palavras Deus não quer. Ele não recebe adoração. Só em palavras Deus não recebe honra. Só em palavras não tem como honrar a Deus. É através de suas obras. Então aqui está escrito: por que você chama Jesus? Por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus, ele mostra a quem você é semelhante através da palavra. Se você observa a palavra e você, segundo a palavra, caminhar,
você será o que? Servo de Cristo. E Deus será o seu Senhor. Mas se você não observa a palavra, você caminha não conforme a palavra, mas segundo o coração, o seu Senhor não é Cristo, é Baal, é Beelzebul, é o diabo. O diabo é o Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos. É por isso que muitos estão achando que estão adorando a Deus, porque o diabo cegou o entendimento deles. Paulo escreve e diz: o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos aqui é os que não observam a palavra, é os que acham que não precisa caminhar conforme a palavra, é os que acham que só basta ter obras boas. É esses que ignoram a Bíblia, que ignoram a palavra de Deus como regra de fé. Esses são os incrédulos. E o diabo cegou o entendimento desses. Os que têm Bíblia, mas não lê. Os que ouvem a palavra de Deus, mas não executam e nem praticam. Esses que Satanás cegou o entendimento. Ei, meu irmão, acorda para a realidade. Você que está aí no meio dessa feira ouvindo, coloca a tua vida em ordem com Deus. Se arrepende enquanto há tempo, antes que o Senhor ele venha sobre ti e ele venha requerer de você as suas obras, ele venha julgar você segundo a palavra diz. Sabe por quê? Nós vamos ser julgados segundo a palavra. Segundo o que está escrito, nós vamos ser julgados. Jesus falou: eu não vim julgar o mundo não, mas há um que o julga. Essa palavra que vocês têm ouvido, esta irá julgar no grande dia, que é quando nós partimos desta vida. Você vai ser julgado, não é por um pregador na rua não, é a palavra que julga você. A palavra hoje, se ela te julga, recebe ela e se conserta diante de Deus. Mas no último dia, quando se abrir os livros, ou melhor dizendo, vai se abrir os livros da obra, o livro da vida, eu creio que a palavra de Deus ela vai ser aberta. Segundo o que tiver escrito na palavra de Deus, ele vai requerer de você. E se você estiver em falta, então você simplesmente será condenado por não crer no Evangelho. Então aqui está escrito: qualquer que vem, aqui Jesus está falando, essa palavra é Jesus falando. Quem vem a mim, a quem? A Jesus, ouve as minhas palavras. Ou seja, eu tenho que ir a Jesus para ouvir as palavras. Eu não posso ouvir palavra de qualquer fonte. É Jesus que tem que estar falando através do pregador. É Jesus que tem que estar falando do tal servo de Deus. Eu tenho que ouvir diretamente do dono da palavra, de Jesus Cristo. Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos: quem ouve a voz, a mim me ouve. Se você ouve qualquer um que Deus envia, ou seja, numa praça ou num templo, você não ouve ao homem, você ouve ao próprio Deus falando na boca de um servo inútil. Então aqui Jesus fala: se você vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu, Jesus, vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus mostra quem você é semelhante. Você é semelhante a Jesus? Qual que é a tua semelhança? As suas obras, ela mostra quem você é semelhante. Você é semelhante a Jesus ou você é semelhante ao diabo? Nas obras, caloteiro, enganador, mentiroso, de duas palavras. Mesma hora que fala uma coisa, daqui a pouco está contradizendo, mentiroso. A mesma hora que fala: olha, daqui a pouco, tal hora, é isso que vai acontecer. Daqui a pouco fala: não deu certo. Quando é amanhã, a mesma coisa, mentiroso. É o que eu tenho visto. É o que eu vi essa semana. Um caloteiro falando: olha, 10 horas da manhã pode vir que dá certo. E aí, vai dar certo? Não. Amanhã, vai dar certo? Não. Amanhã, mentiroso. Mentiroso aqui na Bíblia é o diabo. E segundo a Bíblia, o que mente está fazendo a vontade de quem? Se o diabo é o pai da mentira e o que mente ele está fazendo a vontade de quem? Ele está se tornando filho de Deus? Nunca. Então aqui Jesus está mostrando que se você observa a palavra, pratica a palavra, ele vai te mostrar quem você é semelhante. Se você está praticando a palavra que você conhece, você é semelhante a Cristo. Você é um discípulo de Cristo. João 8,
31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você permanecer na palavra, você é discípulo de Cristo. Agora, se você sair da palavra de Deus para seguir seu coração, você é discípulo do diabo. Não tem essa conversa de meio termo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Se você não é de Deus, você está sendo instrumento de Satanás. Eu fui instrumento de Satanás, e por muitos anos. Eu fui instrumento da injustiça por muitos anos, mas hoje eu não estou aqui dessa forma. Hoje aqui eu estou como instrumento do Deus vivo, limpo por dentro e por fora, não só pela aparência que você vê. Porque eu não posso ser um hipócrita de pregar e não viver, de pregar a palavra de Deus, de querer tirar o cisco do olho do irmão e tendo no próprio olho um argueiro. Não podemos fazer isso. E é o que muitos estão fazendo. Adúlteros pregando o evangelho, querendo trilhar uma multidão. Eu acabei de pregar isso agora, um pouco cedo. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus 6,39. Vamos lá, no versículo 48. Semelhantemente ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo então a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Essa rocha aqui é Jesus. A rocha que a Bíblia sempre vai falar é Cristo. A rocha que os edificadores rejeitaram. A mesma pedra que é pedra para edificar, também é pedra de tropeço para aqueles que rejeitam. Então não rejeita a pedra, que é Cristo, não rejeita Cristo na sua vida como pedra, porque se você rejeitar, uma hora ou outra ela vai ser pedra de tropeço para você. Muitos estão tropeçando nessa pedra hoje, sabe como? Os que usam a palavra de Deus para justificativa do erro que cometem, para justificativa do pecado que estão cometendo, ou seja ele de embriaguez, ou seja ele de homossexualidade, ou de injustiça, de adultério, qualquer outro que seja, a palavra está sendo pedra de tropeço para ele. Muitos hoje a palavra está sendo pedra de tropeço para eles. Sabe como? Ah, Deus é seu amor. Ou seja, me deixa quieto aqui pecar à vontade, porque Deus vai me salvar, porque Ele é amoroso demais. Ele amou o mundo de tal maneira, e não importa como nós vivemos, pois Ele é só amor. Ou seja, viva do jeito que quer, é o que muitos querem acreditar. Vivendo do jeito que quer e Deus salvar porque Ele é amor. Pedra de tropeço. Jesus está se tornando pedra de tropeço para muitos. Muitos estão usando a palavra como pedra de tropeço. A própria palavra que você distorce, ela te faz você tropeçar. A própria palavra de Deus que você rejeita, e mais na frente ela serve de tropeço, porque você usa ela para defender o erro. E a palavra de Deus não deve ser usada para defender pecado. A palavra de Deus não deve ser usada para defender homossexualismo, nem para defender adultério de pastor, de presbítero, de bispo. A palavra de Deus não pode ser usada para defender embriaguez, não pode ser usada para defender pecado nenhum, porque ela vai te fazer você tropeçar. É o que está escrito. Semelhante um homem que construiu uma casa sobre a rocha, ele ouviu a palavra de Deus e ele praticou. Ele ficou firme na rocha para vencer todo tipo de vendaval e de coisas que hão de vir. Mas porém, o que rejeita a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é como uma pedra, como uma rocha de tropeço. Os judeus até hoje tropeçam nessa palavra. Eles rejeitaram, rejeitam, continuam rejeitando até hoje Jesus, negando que Jesus ressuscitou. E é por isso que eles estão perdendo. É por isso que eles estão perecendo. É por isso que os judeus são os maiores anticristos que existem, porque negam que Jesus ressuscitou. Então qualquer que nega a palavra de Deus, ele também vai tropeçar. Qualquer que rejeita a palavra de Deus como verdadeira, qualquer que não ouve de bom grado a palavra de Deus, toma cuidado, você esqueceu do que você ouviu. Mais tarde ela vai ser tropeço para você, e vai ser um tropeço grande,
vai ser um tropeço terrível, tremendo. Muitos não se levantam desse tropeço. Muitos hoje andam para lá e para cá distorcendo a Bíblia. Não estão convertidos, mas estão pregando a palavra distorcidamente. Uma pessoa que prega a palavra distorcidamente, geralmente são pessoas que vivem em pecados ocultos e escondidos. Automaticamente vão usar a palavra conforme o desejo do coração, a pedra de tropeço. Automaticamente se torna pedra de tropeço. Mas para os que ouvem de bom grado, executa, é comparado como um homem que construiu uma casa sobre rocha e alicerçou. É o homem que ouve a palavra de Deus de bom grado e pratica. Ele é como a pessoa que construiu casa sobre a areia. Ei, meu irmão, nessa terra, nessa vida, os meus olhos já viram pessoas que pereceram. Sabe por quê? Porque não receberam a palavra de bom grado, porque não deram ouvidos, mas muito pelo contrário, lutaram contra a própria palavra de Deus e pereceram. Meus olhos já viram isso. Pessoas que já morreram. Automaticamente a palavra de Deus, tanto ela é para construção, como também ela é como pedra de tropeço. Não usa a palavra de Deus como pedra de tropeço. Não rejeita a palavra de Deus, porque ela vai te fazer você tropeçar. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ouça a palavra de Deus, mas não somente sejam ouvintes e praticantes também. Tiago 1:22. Não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra de Deus. Guarda bem essas palavras no seu coração. Se hoje você tem ouvido a voz do Senhor teu Deus, se hoje você tem ouvido a palavra de Deus, não endureça o teu coração. Se coloca em ordem, se prepara para encontrar com Deus. Em Mateus capítulo 22, fala: então Jesus, tornando a palavra, tornou-se a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os bois cevados já estão mortos e tudo pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso algum, foram cada um para o seu campo, outro para outros lugares. E outros, apoderando-se dos seus servos, ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, escolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois das saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Aleluia. Meus irmãos, nessa parábola, Jesus estava dizendo ao povo de Israel, os judeus, que eles eram os convidados para entrar na bodas, na festa, na eternidade com Jesus. Mas eles ignoraram. E a autoridade do rei eles menosprezaram, o filho do rei, e ainda agrediram os seus servos que o rei mandou convidar ao reino de Deus. Veja que o povo judeu foi um povo escolhido, mas eles rejeitaram o chamado de Jesus. E eles
mataram todos os seus servos, profetas que foram chamar este povo para as bodas. E veja que hoje estamos vivendo nos mesmos dias. Jesus está chamando agora todo aquele que quer entrar no seu reino. Ele está chamando a todos para entrar neste banquete celestial no céu, que já está preparado. Mas nós vemos que as pessoas não querem participar desse encontro com Jesus. Estamos vendo que ultimamente as pessoas estão preferindo estar no mundo. As pessoas não querem saber de Jesus, na verdade. Não querem negar a si mesmo. Querem viver as suas próprias vidas, viver os seus próprios deleites, os seus próprios desejos, seguir o seu próprio caminho. E a todos os profetas que ainda são enviados, são ignorados. Muitos estão rindo, muitos estão zombando daqueles que estão levando a palavra de Deus. E por que isso está acontecendo? Porque aconteceu lá no passado e não é diferente nos dias de hoje. As pessoas, quando ouvem alguém falar de Jesus, falar deste novo reino, eles começam a rir, começam a zombar e não quer saber de ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, estamos vivendo no fim dos tempos, aonde Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar todo aquele que quer entrar nas suas bodas. Mas veja que ele faz uma condição para você entrar no reino. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que negar os seus desejos, as suas vontades. Você tem que ter uma transformação de vida. Você tem que transformar a sua vida para você conseguir entrar nessas bodas do qual o Senhor Jesus preparou. Então, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, saiba que para você entrar no reino de Deus, Jesus disse: você quer entrar no meu reino? Você quer me seguir? Então você vai ter que negar a si mesmo, negar os seus desejos, as suas vontades, para você entrar nesse reino, fazer parte deste povo escolhido. Porque você não pode entrar neste lugar de qualquer maneira. Para você entrar lá, as suas vestes têm que estar brancas. E o que quer dizer vestes brancas? Vestes brancas é sinal de pureza. É sinal que você está limpo para entrar no reino dos céus. Mas muitos não conseguem nem querem negar a si mesmo, mas querem ir para o céu. Aleluia. E deixa eu te falar, dessa maneira você não vai conseguir. Jesus disse que aquele que conhece a sua palavra, mas não guarda, ele é mentiroso. Então, amados irmãos, nós estamos mentindo para nós mesmos, dizendo que acreditamos em Deus, mas não vemos mudança de vida. Você não transforma a sua vida para você seguir a Jesus.
você não deixa os seus vícios, você não deixa a bebida, você não deixa o adultério, você não deixa a fornicação, você não santifica o seu corpo. Olha para você ver, o mundo que estamos vivendo, as mulheres estão vestindo de qualquer maneira, fazendo os homens se adulterarem. E por quê? Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já pecou e já adulterou com ela. Saiba que você que não santifica o seu corpo, que você não veste apropriadamente, você está levando homens ao adultério e ao pecado, e você vai ser cobrado disso, porque você não está santificando o seu corpo, está mostrando o seu corpo para todo mundo, fazendo homens adulterar. E quando a pessoa vem para Jesus, o Espírito Santo entra nela, ela tem uma transformação de vida, ela já muda suas vestes, ela já não quer andar como ela andava, quase pelada na rua, para ser atraída pelos homens. Sabe que dessa maneira você não vai atrair homem algum, você vai atrair somente pessoas que querem o seu corpo e aproveitar do seu corpo. Jesus, ele chama nós para sermos santos. Santificai vossos corpos, o vosso espírito e a vossa alma. Dessa maneira que você está vivendo, quando você desencarnar nesse corpo, você vai ter uma triste notícia. Você não vai conseguir ver Jesus. A única coisa que você vai ver vai ser o espírito da morte buscando a sua alma e levando ela para baixo. Sabe por quê? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aquele que não tem a vida não pode enfrentar esse demônio da morte. Como você vai enfrentar alguém, o anjo da morte, se você não tem a vida? É isso que Jesus está falando. Você não pode entrar no céu de qualquer maneira, meu irmão, nem eu nem você. Há um preço a pagar, porque Jesus já pagou um preço de sangue pela sua vida. Mas o problema é que muitos não querem pagar esse preço. Muitos não querem pagar esse preço. Por quê? Você vai ter que deixar de muitas coisas erradas. Você vai ter que deixar a bebida. Você vai ter que deixar a jogatilha. Você vai ter que deixar as coisas do mundo. Porque aquele que ama o mundo não pode amar Jesus. Estamos vivendo os últimos dias, meus irmãos, na face da terra. E você pensa que ainda vai viver muito tempo. Você pensa que ainda tem muito tempo para viver nessa terra. E nós não somos nada. Nós podemos dormir hoje e não acordar amanhã. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. A partir do momento que você morre, que você deixa esse corpo, você vai ser de encontro ao juízo de Deus. Foi assim que Jesus disse na parábola do rico e do Lázaro. Morre o rico e ele desce para o Hades, para o inferno. E morre também Lázaro e ele vai para o seio de Abraão. E aquele rico, ele começa a ver Lázaro do outro lado. Então ele pede para o pai Abraão que Lázaro molhe o dedo,
com sua saliva para trazer um pouco de alívio, porque ele estava com muita sede, aquele homem. Ele disse: eu conheço esse homem, ele estava na porta da minha casa, era um mendigo. Mas aquele homem nunca ajudou aquele mendigo, nunca deu um copo de água para ele, mas antes mandava os seus empregados tirar aquele homem dali. Mas lá no inferno ele conheceu ele. Então o pai Abraão disse: meu filho, quem está daqui não pode passar para lá. E é o que vai acontecer naquele grande dia que você partir dessa terra. Você vai querer vir para avisar a sua família, pedir alguém para deixar você sair de lá do tormento, mas aí não vai ter como. Há uma barreira, há uma muralha que separa o céu do inferno. Meus irmãos, ainda há tempo para você que ainda está vivo, para ainda você que está aí de pé ainda, há tempo de você consertar a sua vida com Deus. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E crer não significa só acreditar, você tem que obedecer. Você tem que obedecer aos mandamentos do Senhor. Você tem que deixar a idolatria. Você tem que amar o seu irmão. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem que deixar o adultério, a fornicação, a pornografia. Todo vício que você tem que deixar ele para seguir Jesus. E muitos vão partir dessa vida dessa maneira, no adultério, na prostituição, na pornografia. E quando ele acordar do outro lado, vai ser tarde demais para você. Vai ser tarde demais. Porque aí não há esperança. Porque na sepultura não há obras. Não tem como você fazer nada. Quantos que morreram ali estão no cemitério e se pudessem voltar novamente, mudariam de vida.